Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, dezembro 1862, volume 12, primeira parte. Estudos sobre os possessos de Morzine, causas da obsessão e meios de combate. As observações que fizemos sobre a epidemia que abateu e abate ainda a comuna de Morzine na Alta Saboia não nos deixam dúvidas quanto à causa. Mas, para apoiar nossa opinião, devemos entrar em explicações preliminares que melhor destacarão a analogia desse mal com os casos idênticos, cuja origem não poderia oferecer dúvidas a quem esteja familiarizado com os fenômenos espíritas e reconheça a ação do mundo invisível sobre a humanidade. Para tanto, faz-se mister remontar à fonte do mesmo fenômeno e seguir-lhe a gradação, desde os casos mais simples e, ao mesmo tempo, explicar como ele se processa. Daí deduziremos muito melhor o meio de combater o mal, posto que já tenhamos tratado do assunto no Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão e em diversos artigos na revista. Aduziremos algumas considerações novas que tornarão a coisa mais fácil de entender. O primeiro ponto que importa bem se compenetrar é da natureza dos espíritos, do ponto de vista moral. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, e não sendo bons todos os homens, não é racional admitir-se que o espírito de um perverso de súbito se transforme. Do contrário, seria desnecessário o castigo na vida futura. A experiência confirma essa teoria, ou melhor dito, a teoria é fruto da experiência. Com efeito, mostram-nos as relações com o mundo invisível ao lado de espíritos sublimes de sabedoria e de conhecimento, outros ignóbeis, ainda com todos os vícios e paixões da humanidade. Após a morte, a alma de um homem de bem será um bom espírito. Do mesmo, encarnando-se, um bom espírito será um bom homem. Pela mesma razão, ao morrer, um homem perverso dará um espírito perverso ao mundo invisível. E assim, enquanto o espírito não se houver depurado ou experimentado o desejo de se melhorar. Porque uma vez entrado na via do progresso, pouco a pouco se despoja de seus maus instintos. Eleva-se gradativamente na hierarquia dos espíritos até atingir a perfeição, acessível a todos, pois Deus não pode ter criado seres eternamente votados ao mal e à infelicidade. Assim, os mundos visível e invisível se penetram e alternam incessantemente. Se assim podemos dizer, alimentam-se mutuamente, ou melhor dito, esses dois mundos, na realidade, constituem um só em dois estados diferentes. Esta consideração é muito importante para melhor compreender-se a solidariedade entre ambos existente. Sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal do que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Ora, sendo a Terra, ao mesmo tempo, um mundo de expiação, é o contato do mal que torna os homens infelizes, pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. É um estado ainda não alcançado por nosso globo, e é para tal estado que Deus quer conduzi-lo. Todas as tribulações aqui experimentadas pelo homem de bem, quer da parte dos homens, quer da parte dos espíritos, são consequências deste estado de inferioridade. Poder-se-á dizer que a Terra é a Boran-Bay dos mundos. Aí se encontra a selvageria primitiva e a civilização,
a criminalidade e a expiação. É, pois, necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como num vaso. Ora, assim como o ar das partes baixas é pesado e malsão, esse ar moral é também malsão, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. Para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Digamos, entre parênteses, que tal estado de coisa é inerente aos mundos inferiores, mas esses seguem a lei do progresso, e atingindo a idade precisa, Deus os saneia, deles expulsando os espíritos imperfeitos, que não mais se reencarnam e são substituídos por outros mais adiantados, que farão reinar a felicidade, a justiça e a paz. É uma revolução deste gênero que no momento se prepara. Examinemos agora o modo de ação recíproca dos encarnados e desencarnados. Sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, que lhes forma um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são tirados do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une a um corpo, aí vive com seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corpórea. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. Mas esse perispírito não é confinado no corpo, como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Mas o vapor que se desprende de um corpo malsão é igualmente malsão, acre e nauseabundo, o que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas malsãs. Assim, como esse vapor é impregnado das qualidades do corpo, o perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Agora, outro parêntese para responder a uma objeção oposta por alguns à teoria dada pelo espiritismo do estado da alma. Acusam-no de materializar a alma, ao passo que, conforme a religião, a alma é puramente imaterial. Como a maior parte das outras, esta objeção provém de um estudo incompleto e superficial. Jamais o espiritismo definiu a natureza da alma, que escapa às nossas investigações. Não diz que o perispírito constitua a alma. O vocábulo perispírito diz positivamente o contrário, pois especifica um envoltório em torno do espírito. Que diz a respeito o Livro dos Espíritos? Há no homem 3 coisas: a alma ou espírito, princípio inteligente; o corpo, envoltório material; o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, servindo de laço entre o espírito e o corpo. E porque com a morte do corpo a alma conserva o envoltório fluídico, não está dito que tal envoltório e a alma sejam uma só e mesma coisa, pois que o corpo não é único com a roupa ou a alma não é una com o corpo. A doutrina espírita nada tira a imaterialidade da alma, apenas lhe dá 2 invólucros, em vez de 1. Durante a vida corpórea, é só 1. Após a morte do corpo, o que não é uma hipótese, mas um resultado da observação. E é com o auxílio desse envoltório que melhor se compreende a sua individualidade e melhor se explica a sua ação sobre a matéria. Voltemos ao assunto.
Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Sendo o perispírito o laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem a sua vontade. É também por seu intermédio que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. Destruído o corpo sólido pela morte, o espírito não age mais e não percebe mais senão por seu corpo fluídico ou perispirítico. Por isso age mais facilmente e percebe melhor, desde que o corpo é um entrave. Tudo isso é ainda resultado da observação. Suponhamos agora duas pessoas próximas, cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual. Deixem passar o neologismo. Esses dois fluidos põem-se em contato e se penetram. Se forem de natureza simpática, interpenetram-se. Se de natureza antipática, repelem-se e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar, sem se darem conta. Se, ao contrário, forem movidos por sentimentos de benevolência, terão um pensamento benevolente que atrai. É por isso que duas pessoas se compreendem e se adivinham sem falar. Um certo que por vezes diz que a pessoa que defrontamos é animada por tal ou qual sentimento. Ora, esse certo que é a expansão do fluido perispiritual da pessoa em contato conosco, espécie de fio elétrico condutor do pensamento. Desde logo, compreende-se que os espíritos, cujo envoltório fluídico é como mais livre do que no estado de encarnação, não necessitam de sons articulados para se entenderem. O fluido perispiritual é, pois, acionado pelo espírito. Se por sua vontade o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre outro indivíduo, os raios o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa, conforme a vontade, mais ou menos benfazeja, conforme sejam os raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificante, porque podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal. Sabe-se da importância da influência das qualidades morais do magnetizador. Aquilo que pode fazer um espírito encarnado, dardejando seu próprio fluido sobre uma pessoa, pode igualmente fazê-lo um desencarnado, desde que tenha o mesmo fluido. Assim pode magnetizar, e sendo bom ou mal, sua ação será benéfica ou malfazeja. Assim, facilmente nos damos conta da natureza das impressões que recebemos, conforme o meio onde nos encontramos. Se uma reunião for composta de pessoas de maus sentimentos, estas enchem o ar ambiente do fluido, impregnado de seus pensamentos. Daí, para as almas boas, um mal-estar moral análogo ao mal-estar físico, causado pelas exalações mefíticas. A alma fica asfixiada. Se, ao contrário, as pessoas tiverem intenções puras, encontramo-nos em sua atmosfera como se num ar vivificante e salubre. Naturalmente, o efeito será o mesmo no ambiente cheio de espíritos, conforme sejam bons ou maus. Isto bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos errantes sobre os encarnados. E daí a explicação da mediunidade. Se um espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com o seu perispírito, como num manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. E então o espírito pode servir-se daquele corpo como se for o seu próprio.
fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Assim são os médiuns. Se o espírito for bom, sua ação será suave e benéfica, e só fará boas coisas. Se for mau, fará maldades. Se for perverso e mau, ele o constrange até paralisar a vontade e a razão, que abafa com seus fluidos, como se apaga o fogo sob um lençol de água. Falo pensar, falar e agir por ele, leva-o contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, o magnetiza e o cataleptiza moralmente, e o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação que se mostram em diversos graus de intensidade. O paroxismo da subjugação é geralmente chamado possessão. Deve notar-se que, neste estado, muitas vezes o indivíduo tem consciência do ridículo, daquilo que faz, mas é constrangido a fazê-lo como se um homem mais vigoroso que ele fizesse. Contra a vontade, mover os braços, as pernas, a língua. Eis um curioso exemplo. Numa pequena reunião em Bordeaux, em meio a uma evocação, o médium, um jovem de caráter suave e perfeita urbanidade, de repente começa a bater na mesa, levanta-se com um olhar ameaçador, mostrando os punhos aos assistentes, proferindo pesadas injúrias e querendo atirar-lhes um tinteiro. A cena, tanto mais chocante quanto inesperada, durou uns 10 minutos, depois do que o moço retomou a calma habitual. Desculpou-se do que se havia passado, dizendo que sabia muito bem o que havia dito e feito, mas que não pudera impedir. Sabedor do fato, pedimos explicação numa sessão especial da Sociedade de Paris. Foi-nos respondido que o espírito que o havia provocado era mais fascista do que mau e que simplesmente tinha querido divertir-se, apavorando os assistentes. Isto prova a veracidade da explicação. O fato não se repetiu e o médium continuou a receber excelentes comunicações como antes. É bom dizer o que provavelmente tinha excitado a verve daquele espírito brincalhão. Um antigo chefe de orquestra do teatro de Bordeaux, o Sr. Beck, tinha experimentado durante vários anos antes de morrer um fenômeno singular. Todas as noites, ao sair do teatro, parecia-lhe que um homem lhe saltava às costas, cavalgando as suas espáduas, até chegar à porta da casa. Aí o suposto indivíduo descia e o Sr. Beck se achava livre. Nesta reunião, quiseram evocar o Sr. Beck e pedir-lhe uma explicação. Foi então que o espírito farcista achou bom substituí-lo e fazer o médium representar uma cena diabólica, pois nele encontrou, sem dúvida, as necessárias disposições fluídicas para obedecer. Aquilo que não passou de acidental, por vezes toma um caráter de permanência, quando o espírito é mau, porque para ele o indivíduo se torna a verdadeira vítima, a qual ele pode dar a aparência de verdadeira loucura. Dizemos aparência porque a loucura propriamente dita sempre resulta de uma alteração dos órgãos cerebrais, ao passo que, neste caso, os órgãos estão intactos, quanto os do jovem de quem acabamos de falar. Não há, pois, loucura real, mas aparente, contra a qual os remédios da terapêutica são inoperantes, como prova a experiência. Ainda mais, eles podem produzir o que não existe. As casas de alienados contam muitos doentes de tal gênero, aos quais o contato com os outros alienados só poderá ser muito prejudicial, porque este estado denota sempre uma certa fraqueza moral. Ao lado de todas as variedades de loucura patológica, convém, pois, acrescentar
a loucura obsessional, que requer meios especiais. Mas como poderá um médico materialista estabelecer essa diferença ou mesmo admiti-la? Bravo! Irão exclamar os nossos adversários. Não se pode demonstrar melhor os perigos do espiritismo e nós temos muita razão de o proibir. Um instante. O que dissemos prova precisamente a sua utilidade. Credes que os maus espíritos que pululam no meio humano esperaram ser chamados a fim de exercerem sua influência perniciosa? Desde que os espíritos existiram em todos os tempos representaram o mesmo papel, pois isto está em sua natureza. E a prova é o grande número de pessoas obsedadas ou possessas, se quiserdes, antes que se cogitasse de espiritismo e de médiuns. A ação dos espíritos bons ou maus é, pois, espontânea. A dos maus produz uma porção de perturbações na economia moral e mesmo física, e que, por ignorância da verdadeira causa, são atribuídas a causas erradas. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suspeitava de sua ação. Pondo-os a descoberto, o Espiritismo vem revelar uma nova causa de certos males da humanidade. Conhecida a causa, não se buscará mais combater o mal por meios que, sabemos agora, são inúteis. Procurar-se-ão outros mais eficazes. Ora, quem levou à descoberta desta causa? A mediunidade. Foi pela mediunidade que os inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez para eles o que é o microscópio para os infinitamente pequenos. Revelou todo o mundo. O Espiritismo não atraiu os maus espíritos, descobriu-os e forneceu os meios de lhes paralisar a ação e, consequentemente, os afastar. Ele não trouxe o mal, pois este sempre existiu. Ao contrário, trouxe o remédio ao mal, mostrando-lhe as causas. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma porção de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida com esta nova lei, verá novos horizontes abertos à sua frente. Quando lá chegará? Quando não mais professar o materialismo, pois este lhe detém o avanço com barreiras intransponíveis. Antes de falar do remédio, expliquemos um fato que embaraça muitos espíritas, sobretudo nos casos de obsessão simples, isto é, naqueles muito frequentes em que o médium não se pode desvencilhar de um mau espírito que por ele se manifesta obstinadamente, pela escrita ou pela audição. O não menos frequente em que, por meio de uma boa comunicação, vem um espírito imiscuir-se para dizer coisas más. Pergunta-se então se os maus espíritos são mais poderosos que os bons. Reportemo-nos ao que dissemos de começo da maneira por que age o espírito e figuremos um médium envolvido e penetrado do fluido perispiritual de um mau espírito. Para que o do bom possa agir sobre o médium, é necessário que penetre esse envoltório. E sabe-se que dificilmente a luz penetra um nevoeiro espesso. Conforme o grau da obsessão, o nevoeiro será permanente, tenaz ou intermitente, e, consequentemente, mais ou menos fácil de dissipar. Nosso correspondente em Parma, Sr. Superchi, enviou-nos 2 desenhos feitos por um vidente, representando perfeitamente esta situação. Num, vê-se a mão do médium envolta numa nuvem escura, imagem do fluido perispiritual dos maus espíritos, atravessada por um raio luminoso que vai clarear a mão. É o bom fluido que a dirige e se opõe à ação do mal.
No outro, a mão está na sombra. A luz está em volta do nevoeiro, que não pôde penetrar. Aquilo de que o desenho circunda a mão deve entender-se de todas as pessoas. Resta sempre a questão de saber se o bom espírito é menos poderoso que o mal. Não é o bom espírito que é mais fraco, é o médium que não é bastante forte para livrar-se do manto que sobre si foi lançado, para se desembaraçar dos braços que o apertam, com o que, é bom dizer, por vezes se compraz. Compreende-se que, neste caso, o bom espírito não possa dominar, pois o outro é preferido. Admitamos agora o desejo de se desembaraçar desse envoltório fluídico de que o seu se acha penetrado, como uma vestimenta penetrada de umidade. Não bastará o desejo e nem sempre a vontade é suficiente. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, é o de músculos mais fartos que vencerá o outro. Com o espírito não se luta corpo a corpo, mas de espírito a espírito. E ainda o mais forte será o vencedor. Aqui a força está na autoridade que se pode exercer sobre o espírito, e tal autoridade está subordinada à superioridade moral. Esta, como o sol, dissipa o nevoeiro pela força de seus raios. É bom reforçar-se, tornar-se melhor, se já se é bom, purificar-se de suas imperfeições. Numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Tal o meio de adquirir o poder de comandar os espíritos inferiores para os afastar. Do contrário, zombarão de vossas injunções. Talvez perguntem por que os espíritos protetores não lhes forçam a retirada. Sem dúvida o podem, e por vezes o fazem, mas, permitindo a luta, também deixam o mérito da vitória. Se deixam-se debatendo pessoas de mérito a certos respeitos, é para provar sua perseverança e fazer que adquiram mais força no bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Eis a resposta que demos ao Sr. P., coronel do Estado-Maior do Exército Austríaco, que nos consultava sobre uma afecção atribuída a maus espíritos, desculpando-se por nos chamar de amigo, posto só nos conhecesse de nome. O Espiritismo é o laço fraterno por excelência, e tendes razão de pensar que os que partilham essa crença, mesmo sem se conhecerem, davam tratar-se como amigos. Agradeço-vos por terdes tido de mim uma boa opinião e me dardes esse título. Sinto-me contente por encontrar em vós um adepto sincero e devotado a essa consoladora doutrina. Mas, por isso mesmo, que é consoladora, deve dar força moral e resignação para suportar as provas da vida que, no mais das vezes, são expiação. Disto a Revista Espírita vos fornece numerosos exemplos. No que concerne à moléstia que sofreis, não vejo prova evidente da influência de maus espíritos que vos obsediariam. Admitamo-la, pois, por hipótese. Só haveria uma força moral a opor a outra força moral, e aquela não pode vir senão de vós. Contra um espírito é necessário lutar de espírito a espírito, e o mais forte vencerá. Em casos semelhantes, é preciso esforçar-se por adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade, pela energia e pelas qualidades morais para ter o direito de lhe dizer: vade retro. Assim, se estiverdes, neste caso, não será com a espada de coronel que o vencereis, mas com a espada do anjo, isto é, a virtude e a prece. A espécie de terror e angústia que experimentais nesses momentos é um sinal de fraqueza, que o espírito aproveita.
Dominai o medo e com a vontade triunfareis. Tomai a iniciativa resolutamente, como fazeis ante o inimigo, e crede-me, vosso muito dedicado e afeiçoado Allan Kardec. Sem dúvida, certas pessoas prefeririam outra receita mais fácil para expulsar os espíritos. Algumas palavras a pronunciar ou sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos. Lamentamos, mas não conhecemos processo mais eficaz para vencer um inimigo do que ser mais forte que ele. Quando estamos doentes, temos que nos resignar a tomar remédios, por mais amargos que sejam. Mas também, quando se teve a coragem de os tomar, como a gente se sente bem e como se fica forte. Temos que nos persuadir de que, para alcançar tal objetivo, não há palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Os maus espíritos se riem e, às vezes, gostam de indicar alguns que dizem infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles de quem abusam, porque então, estes, confiantes na virtude do processo, entregam-se sem medo. Antes de esperar dominar o mau espírito, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força de o conseguir, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece, entendida a prece de coração e não aquelas nas quais a boca participa mais que o pensamento. É necessário pedir a seu anjo da guarda e aos bons espíritos que nos assistam na luta. Mas não basta lhes pedir que expulsem o mau espírito. É necessário lembrar-se da máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E lhes pedir, sobretudo, a força que nos falta para vencer nossas más inclinações, que para nós são piores que os maus espíritos, pois são essas inclinações que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. Orando também pelo espírito obsessor, pagamos com o bem pelo mal, mostramo-nos melhor que ele, o que já é uma superioridade. Com a perseverança, a gente acaba, na maioria dos casos, por conduzi-lo a melhores sentimentos, transformando o obsessor em reconhecido. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios por se melhorar são os únicos meios de afastar os maus espíritos, que reconhecem como senhores aqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas lhe provocam o riso. A cólera e a impaciência os excitam. É preciso cansá-los, mostrando-se mais pacientes. Por vezes, entretanto, acontece que a subjugação chega a ponto de paralisar a vontade do obsedado e que deste não se pode esperar nenhum concurso valioso. É, sobretudo, então, que a intervenção de um terceiro se torna necessária, quer pela prece, quer pela ação magnética. Mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos. Porque, se não valerem mais, sua ação será estéril. Neste caso, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido do obsedado por um fluido melhor e desprender o fluido do espírito mau. Ao operar, deve o magnetizador ter o duplo objetivo de opor uma força moral e outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química, para usar uma comparação material, expulsando um fluido por outro fluido. Assim, não só opera um despreendimento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e, por vezes, vigorosa dominação. Aliás, compreende-se que o poder da ação fluídica não só está na razão da força de vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido e, conforme dissemos,
Tal qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador comum, que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. É de toda necessidade um magnetizador espírita que age com conhecimento de causa, com a intenção de produzir, não o sonambulismo ou a cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Além disso, é evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não deixa de ser útil nos casos de obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador for secundado pela vontade do obsedado, o espírito será combatido por dois adversários em vez de por um só. Revela dizer ainda que a gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldades de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são, por vezes, devidas exclusivamente ao espírito do indivíduo. As contrariedades frequentemente concentradas em si próprio, os sofrimentos amorosos, principalmente têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos, que erradamente são levados à conta de obsessão. Muitas vezes, a criatura é seu próprio obsessor. Acrescentemos, finalmente, que certas obsessões tenazes, sobretudo de pessoas de mérito, por vezes fazem parte das provas a que se acham submetidas. Por vezes mesmo, acontece que a obsessão, quando simples, seja uma tarefa imposta ao obsedado, que deve trabalhar para melhorar o obsessor como um pai a um filho vicioso. Enviamos o leitor para mais detalhes ao Livro dos Médiuns. Resta-nos falar da obsessão coletiva ou epidêmica, e em particular a de Morzin. Isto, porém, exige considerações de certa amplitude, para mostrar pelos fatos sua similitude com as obsessões individuais. E a prova disso é encontrada nas próprias observações e nas que são descritas nos relatórios dos médicos. Além disso, resta-nos examinar o efeito dos meios empregados, pois a ação do exorcismo e as condições nas quais este pode ser eficaz ou nulo. A extensão desta segunda parte obriga-nos a constituí-la assunto de um artigo especial no próximo número. O Espiritismo em Rochefort. Episódio da viagem do Sr. Allan Kardec. Rochefort não é ainda um foco de espiritismo, posto tem alguns adeptos fervorosos e numerosos simpatizantes das novas ideias. Mas lá, menos que Alhures, há coragem de opinião e muitos crentes se mantêm à margem. No dia em que ousarem mostrar-se, ficaremos muito surpreendidos ao vê-los tão numerosos. Como apenas íamos ver algumas pessoas isoladas, esperávamos demorar apenas algumas horas. Mas um passageiro que se achava no mesmo carro nos reconheceu por um retrato que vira em Marrena e preveniu aos amigos da nossa chegada. Então recebemos um convite insistente e dos mais delicados da parte de vários espíritas que nos desejavam conhecer e receber instruções. Então nossa partida foi adiada para o dia seguinte e tivemos a satisfação de passar a noite numa reunião de espíritas sinceros e dedicados. Durante a reunião, recebemos outro convite em termos não menos impositivos da parte de um alto funcionário e várias notabilidades da cidade, exprimindo o desejo de uma reunião na noite seguinte e que determinou o adiamento de nossa partida. Não teríamos mencionado tais detalhes se não fossem necessários a explicação que nos julgamos obrigados a dar a seguir em relação a um jornal da localidade. Nesta última reunião,
fizemos, ao início da sessão, a seguinte alocução: Senhores, posto não tivesse a intenção de passar senão algumas horas em Rochefort, o desejo por vós manifestado para esta reunião me era muito lisonjeiro, sobretudo pela maneira por que o convite foi feito, para que dele declinasse. Ignoro se todas as pessoas que me honram com sua presença nesta reunião são iniciadas na ciência espírita. Suponho que muitos são ainda noviços na matéria. Poderia até encontrar alguns que são hostis. Ora, por força da falsa ideia que fazem do espiritismo, aqueles que o desconhecem ou só o conhecem imperfeitamente, o resultado desta reunião poderia causar algumas decepções àqueles que não encontrassem aquilo que esperavam. Então, devo explicar claramente o meu objetivo para que não haja mal-entendidos. Antes de mais nada, devo informar quanto ao objetivo que me proponho nessas excursões. Vou unicamente visitar centros espíritas e lhes dar as instruções de que possam necessitar. Seria erro pensar que vou pregar a doutrina aos incrédulos. O espiritismo é toda uma ciência que exige estudos sérios, como as outras ciências, e ainda numerosas observações. Para o desenvolvimento, seria necessário um curso em regra. E um curso de espiritismo não poderia ser feito em uma ou duas aulas, como não o poderia um curso de física ou de astronomia. Para os que ignoram as primeiras noções, sou obrigado a enviá-los à fonte, isto é, ao estudo das obras onde se acham todos os ensinamentos necessários e a resposta à maioria das perguntas que poderiam fazer e que, no mais das vezes, se referem aos princípios mais elementares. É por isso que, em minhas visitas, só me dirijo aos que já sabem. Não necessitam do ABC, mas de ensino complementar. Jamais vou fazer o que se chama sessões, nem convocar o público para assistir experiências ou demonstrações, e menos ainda fazer exibição de espíritos. Os que esperassem aqui ver coisa semelhante estariam redondamente enganados e devo apressar-me em lhes tirar a ilusão. A reunião desta noite é, pois, excepcional e fora de meus hábitos. Pelos motivos acima expostos, não posso ter a pretensão de convencer aqueles que impugnassem as bases dos meus princípios. Só uma coisa desejo: é que, em falta de convicção, compreendam que o espiritismo é uma coisa séria e digna de atenção, pois atrai a atenção dos homens mais esclarecidos de todos os países. Que não o aceitem cegamente e sem exame é compreensível. Mas seria presunção tomar posição falsa contra uma opinião que conta os mais numerosos partidários na elite da sociedade. As pessoas sensatas dizem: há tantas coisas novas que nos vêm surpreender e que há um século pareceriam absurdas. Diariamente, assistimos à descoberta de leis novas, à revelação de novas forças da natureza. E seria ilógico admitir que a natureza houvesse dito a última palavra. Antes de negar, é então prudente estudar e observar. Para julgar uma coisa, é preciso conhecê-la. A crítica só é permissível ao que fala do que sabe. Que seria dito de um homem que, ignorando música, criticasse uma ópera? Ignorando as primeiras noções de literatura, criticasse uma obra literária? Ora, o mesmo se dá com a maioria dos detratores do espiritismo. Julgam com dados incompletos, por vezes até por ouvir dizer. Assim, todas as suas objeções denotam ignorância absoluta da coisa. Só lhes pode responder: estudai antes de julgar.
Como tive a honra de vos dizer, senhores, seria materialmente impossível vos desenvolver todos os princípios da ciência. Quanto a satisfazer a curiosidade de quem quer que seja, há entre vós quem me conheça bastante para saber que jamais representei tal papel. Mas na impossibilidade de vos expor as coisas em detalhes, talvez seja útil vos dar a conhecer o fim e as tendências. É o que me proponho fazer. Depois, julgareis se o objetivo é sério e se permitido censurar. Então, peço licença para ler algumas mensagens do discurso que pronunciei nas grandes reuniões de Lyon e Bordeaux. Para as que apenas têm do Espiritismo uma ideia incompleta, sem dúvida a ideia principal fica no estado de hipótese, pois me dirijo a adeptos já instruídos. Esperando, porém, que as circunstâncias para vós as tenham transformado em verdade, podeis ver as suas consequências como a natureza das instruções que dou, e por aí julgar do caráter das reuniões a que vou assistir. Posso, contudo, dizer do Espiritismo que nele nada é hipotético. De todos os princípios formulados no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, nenhum é produto de um sistema ou de opinião pessoal. Todos, sem exceção, são fruto da experiência e da observação. Eu não poderia reivindicar um só como produto de minha iniciativa. Aquelas obras contêm o que aprendi e não o que criei. Ora, aquilo que aprendi, outros podem aprender, como eu. Mas, como eu, devem trabalhar. Eu apenas lhes poupei o esforço dos primeiros trabalhos e das primeiras pesquisas. Depois deste preâmbulo, lemos alguns fragmentos do discurso pronunciado em Lyon e Bordeaux, seguidos de algumas explicações, necessariamente muito sumárias, sobre os princípios fundamentais do Espiritismo, entre outras, sobre a natureza dos espíritos e os meios por que se comunicam, preocupando-nos, sobretudo, em ressaltar a influência moral que resulta das manifestações para a conduta na vida futura e os efeitos desta certeza durante a vida presente. Pelo preâmbulo, era impossível estabelecer a situação de modo mais claro e melhor precisar o objetivo a que nos propunhamos, a fim de evitar qualquer equívoco. Tivemos que tomar tal precaução, pois sabíamos que a audiência estava longe de ser homogênea e inteiramente simpática. Isto, naturalmente, não satisfez aos que esperavam uma sessão do gênero das do Sr. Home. Polidamente, um dos assistentes declarou que não era bem o que ele esperava. Acreditamo-lo sem esforço, porque, em vez de exibir coisas curiosas, vínhamos falar de moral. Ele pediu mesmo, com tanta insistência, que dessemos provas da existência dos espíritos, que fomos forçados a lhe dizer que não os tínhamos no bolso para lhe mostrar. Por pouco, não nos disse ele, procurai bem. Um jornalista que assistia à reunião entendeu dever fazer uma reportagem sob o pseudônimo de Tony no Spectateur, hebdomadário de teatros, número de 12 de outubro. Começa assim. Atraído pelo anúncio de um sarau espírita, apressei-me em ir ouvir um dos hierofantes mais acreditados desta ciência. Assim classificam os adeptos o espiritismo. O numeroso auditório esperava com certa ansiedade o desenvolvimento das bases desta ciência, pois há ciência. O Sr. Allan Kardec, autor dos livros dos espíritos e dos médiuns, iria iniciar-nos em terríveis segredos. Movido por um sentimento de curiosidade muito compreensível e que nada tinha de hostil,
esperávamos sair da sessão com uma meia convicção, se o professor, homem de inconteste habilidade, se tivesse dado ao trabalho de expor sua doutrina. O Sr. Alain pensou de modo diverso, o que é lamentável. Pediam-lhe que evocasse espíritos, pelo menos para fornecer explicações claras, ou mesmo elementares, para facilitar a experimentação dos profanos. Este começo caracterizava bem o pensamento de alguns ouvintes que se julgavam espectadores. O termo atraído diz mais que o resto. O que queriam eram explicações claras para facilitar a experimentação dos profanos. Por outras palavras, uma receita para que cada um, ao chegar em casa, pudesse divertir-se evocando espíritos. Segue-se uma tirada sobre a base da doutrina. A caridade e outras máximas que, diz ele, vêm diretamente do cristianismo e nada ensinam de novo. Se um dia aquele senhor se der ao trabalho de ler, saberá que jamais o Espiritismo pretendeu trazer aos homens outra moral senão a do Cristo e que não se dirige aos que a praticam na sua pureza. Mas, como há muitos que não creem em Deus, nem na alma ou nos ensinamentos do Cristo, ou pelo menos duvidam e cuja moral se resume no cada um para si, provando a existência da alma e da vida futura, o Espiritismo vem dar uma sanção prática e uma necessidade a essa moral. Acreditamos até que o Sr. Tony dele não precise, que tenha uma fé viva, uma religião sincera, pois toma a defesa do cristianismo contra o espiritismo, posto algumas más línguas o acusem de ser um pouco materialista. Queremos crer que ele pratique a caridade como verdadeiro cristão, que a exemplo do Cristo seja suave e humilde, que não tenha orgulho, nem vaidade, nem ambição, que seja bom e indulgente para com todos, mesmo com os inimigos. Numa palavra, que tenha todas as virtudes do divino modelo, mas ao menos que por isso não aborreça aos outros. Continua ele. Tem o Espiritismo a pretensão de evocar os espíritos. É verdade que estes não se submetem a caprichos e exigências. Podem, se necessário, revestir um corpo reconhecível, inclusive roupas, e só entram em relação com os médiuns sob a condição de serem envoltos numa camada de fluidos da mesma natureza. E por não de natureza contrária, como na eletricidade? A ciência do Espiritismo não o explica. Leia e verá. Não sei se os adeptos se retiraram satisfeitos, mas, sem a menor dúvida, os ignorantes desejosos de instruir-se nada colheram nessa sessão, a não ser que o Espiritismo não se demonstra. É falta do professor ou o Espiritismo só desvendar os seus arcanos aos fiéis? Não vô-lo diremos, é óbvio. Tony. Conclusão. O Espiritismo não se demonstra. O Sr. Tony deveria ter explicado claramente, já que gosta das explicações claras. Porque ele é demonstrado a milhões de homens que nem são tolos nem ignorantes. Que se dê ao trabalho de estudar e saberá se, como diz, está desejoso de instruir-se. Mas, desde que se julgou no dever de fazer um relatório público de uma reunião que nada tinha de pública, como se fora um espetáculo onde se vai atraído pelos cartazes, para ser imparcial, deveria ter se referido às palavras que dissemos de entrada. Seja como for, só temos que nos felicitar da polidez que presidiu a reunião e aproveitamos o ensejo para dirigir ao eminente funcionário, Sr. Lamaison, os nossos agradecimentos pela acolhida cheia de benevolência e de cordialidade e a iniciativa de pôr o salão à nossa disposição. Pareceu-nos útil provar-lhe
como a elite ali reunida, as tendências morais do espiritismo e a natureza do ensino que damos nos centros que visitamos. O Sr. Tony ignora se os adeptos ficaram satisfeitos. Em seu ponto de vista, a sessão não deu resultado. Quanto a nós, preferimos ter deixado, em alguns assistentes, a impressão de um moralista cacete que a de um realizador de espetáculos. Um tato certo é que nem todos participaram da sua opinião, sem falar dos adeptos que lá se encontravam e dos quais recebemos calorosos testemunhos de simpatia. Citaremos 2 senhores que, ao fim da sessão, nas perguntas se as instruções lidas seriam publicadas, acrescentando que faziam do espiritismo uma ideia inteiramente falsa, mas que agora o viam de outro modo, compreendiam o lado sério e útil e se propunham estudá-lo profundamente. Estaríamos satisfeitos se esse fosse o único resultado. É barato, dirá o Sr. Tony. Seja, mas ele ignora que 2 grãos que frutificam se multiplicam. Aliás, não sabemos se todos os que semeamos nessa circunstância ficarão perdidos e se o vento soprado pelo Sr. Tony não terá levado alguns a terreno fértil. O Sr. Florentin Blanchard, livreiro de Marrena, entendeu responder ao artigo do Sr. Tony por uma carta que foi publicada em Table de Duchamp, a 25 de outubro. Replica o Sr. Tony assim concluindo: o espiritismo superexcita prejudicialmente os espíritos crédulos, agrava o estado das mulheres dotadas de grande irritabilidade nervosa, enlouquece-as ou as mata, se persistirem nas suas aberrações. O espiritismo é uma doença, desse ponto deve ser combatido. Além do mais, entra no quadro das coisas malsãs estudadas pela higiene pública e a moral. Aqui pilhamos o Sr. Tony em flagrante delito de contradição. No primeiro artigo, acima referido, disse que vinha à sessão movido por um sentimento de curiosidade muito compreensível e que não tinha nada de hostil. Como compreender que não fosse hostil a uma coisa que diz ser uma doença, uma coisa malsã, etc.? Mais adiante, diz que esperam explicações claras para facilitar a experimentação dos profanos. Como podia desejar iniciar-se como os profanos a experimentação de uma coisa que, diz, pode enlouquecer e matar? Por que veio? Por que não evitou que seus amigos viessem assistir ao ensino de coisa tão perigosa? Por que lamenta não tenha o ensino correspondido à sua expectativa, nem sido tão completo quanto esperava? Porque, em sua opinião, esta coisa é tão perniciosa, em lugar de nos censurar por termos sido pouco explícito, deveria ter nos felicitado. Outra contradição. Desde que veio à reunião para saber o que é, o que quer e o que pode o espiritismo, desde que nos censura por não o termos instruído, é que não o conhecia. Ora, desde que não o tenha estudado, como sabe que é tão perigoso? Então julgou sem conhecimento. Assim, na sua autoridade privada, decide que uma coisa é má, malsã e que pode matar, quando acaba de declarar que não sabe o que ela é. Isto é linguagem de um homem sério? Há críticas que de tal modo se refutam a si mesmas que basta as assinalar, sendo supérfluo ligar-lhes importância. Em outras circunstâncias, uma alegação como a de matar poderia ser acusada de calúnia, pois a acusação é de extrema gravidade contra nós e contra uma classe hoje imensamente numerosa de homens honradíssimos. Isto não é tudo. O segundo artigo foi seguido de outros onde desenvolve a sua tese. Ora, eis o que se lê no
Spectator, de 26 de outubro, por ocasião da primeira carta do Sr. Blanchard. A redação do Spectator recebeu de Marenat, sob a assinatura de Florentin Blanchard, uma carta em resposta ao nosso primeiro artigo de 12, quando este já estava composto. A redação lamenta que a exiguidade de seu formato não lhe permita abrir suas colunas para uma controvérsia sobre o espiritismo. A pedido expresso do Spectator, as Tablet a publicaram em extenso. Reservamo-nos para responder em tempo e procuraremos não ceder, como seu autor, às inspirações de um espírito inconveniente. Tony. Depois de sua segunda carta ao Sr. Blanchard, desta vez publicada no Spectator, lê-se: Concedemo-vos hospitalidade com prazer, Sr. Florentin Blanchard, mas seria preciso não abusar. Vossa carta de hoje me acusa de não ter estudado o Espiritismo. Como sabeis? Por certo, não quereis discutir senão com iluminados, e a este título estou fora do páreo. De acordo, porque não respondeis, Senhor, a algumas proposições que terminam minha última carta, em vez de me acusar vagamente? Esta correspondência prolongada e sem interesse, a vez de permitir-me que não continue. Retomarei aproximadamente minha série de artigos sobre Espiritismo, mas só de tempos em tempos, porque as pequenas dimensões do Spectator não permitem longos estudos sobre este assunto gaiato. Por mais que façais, Senhor, não tomaremos os espíritas a sério e não poderemos considerar o espiritismo como uma ciência. Tony. Assim, tudo está claro. O Sr. Tony quer atacar o espiritismo, arrastá-lo na lama, qualificá-lo de malsão, dizer que mata, sem contudo dizer quantas pessoas matou. Mas não quer controvérsia. Seu jornal é bastante grande para os seus ataques, mas muito pequeno para as réplicas. Falar sozinho é mais cômodo. Ele esqueceu que, em razão da natureza e da personalidade de seus ataques, a lei poderia obrigá-lo à inserção de uma resposta de dupla extensão a despeito da exiguidade de seu jornal. Em referência às particularidades de nossa excursão, quiséramos mostrar que nem buscamos nem solicitamos aquela reunião e, consequentemente, não atraímos ninguém para nos ouvir. Isso tivemos o cuidado de dizer com todas as letras, logo de começo, qual a nossa intenção. Os que não gostassem tinham liberdade de se retirar. Agora nós nos felicitamos pela circunstância fortuita, ou antes providencial, que nos levou a ficar, pois que provocou uma polêmica que apenas serve à causa do espiritismo, dando-a a conhecer pelo que ele é, uma coisa moral, e não pelo que não quer ser, um espetáculo para a satisfação dos curiosos. E por dar à crítica, mais uma vez, a ocasião de mostrar a lógica de seus argumentos. Agora, Sr. Tony, mais 2 palavras, por favor. Para adiantar publicamente coisas como as que escrevestes, é preciso estar bem seguro dos fatos e deveis ter a coragem de as provar. É muito cômodo discutir sozinho. Contudo, não pretendo estabelecer convosco qualquer polêmica. Não tenho tempo para isto, e, por outro lado, vossa folha é muito pequena para caber a crítica e a refutação. Assim, seja dito sem vos ofender, sua influência não vai longe. Ofereço-vos coisa melhor. Vinde a Paris ante a sociedade que presido, isto é, perante 150 pessoas, sustentar e provar o que adiantais. Se tendes certeza de estar com a verdade, nada deveis recear, e eu vos prometo, sob palavra de honra, que através da Revista Espírita
vossos argumentos e os efeitos por vós produzidos irão da China ao México, passando por todas as capitais da Europa. Notai, Senhor, que vos faço uma bela proposta, porque não é absolutamente com a esperança de vos converter que vô-la apresento. Ficareis inteiramente à vontade para conservar as vossas convicções. É para oferecer as vossas ideias contra o Espiritismo, ocasião para um grande desenvolvimento. Para que saibais a quem ireis enfrentar, dir-vos-eis que a sociedade se compõe de advogados, negociantes, artistas, homens de letras, cientistas, médicos, capitalistas, bons burgueses, oficiais, artistas, etc. Tudo entremeado de um certo número de senhoras, o que vos garante uma atitude irreprochável quanto à urbanidade, mas todos atingidos até a medula, como os 5 ou 6 milhões de adeptos por esta coisa malsã que estudam a higiene pública e a moral, e que devereis ardentemente curar.